Bom dia, nesse dia de quarta-feira abençoado. Meu nome é Ellen Magalhães, eu sou filósofa clínica, pesquisadora bíblica. Eu sempre deixo umas reflexões, para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento como pessoas nesse mundo. Hoje eu quero deixar uma palavrinha que diz respeito à nossa saúde física e mental. Depende de cada um de nós, por nossa escolha e livre-arbítrio, o aperfeiçoamento contínuo do caráter, de acordo com as nossas ações, bons ou maus pensamentos, é que as forças ou energias boas ou más entram em afinidade conosco. Nós, através de nossos atos e nossas vontades em ação, somos nós que damos permissão para que essas energias, elas entram em comum com as nossas e começam a vibrar, em nossa sintonia. Se a gente vibra em sintonia baixa, nós vamos atrair, energias, ou vamos dizer assim, espíritos, obsessores que ficam sugando aquelas energias ruins que estamos emanando, porque nós não somos feitos só dessa carne, nós somos feitos de energia também. Mas se nós estamos com bons pensamentos, mesmo que diante de situações adversas, que a gente sabe que não é fácil, às vezes a gente sai de casa com o coração limpo, a gente encontra com alguém na rua que pode nos fazer uma grosseria, pode nos fechar no trânsito, pode nos dar uma resposta. Como nós somos seres humanos, é lógico que naquele momento a gente pode se irar, mas a gente pode consertar a tempo. Começa a pensar em outras coisas, falar, não, eu não vou me deixar abater. Por isso que muita gente sente muito cansaço, um peso nas costas, um peso nos olhos, a própria energia da outra pessoa que a gente capta para dentro de nós, E outra coisa, de acordo com cada falha que a gente emite, seja um mau caratismo, uma vontade de roubar o outro, de fazer mal, de desejar mal, a própria inveja, a gente abre portas no mundo espiritual. E para cada atitude nossa que a gente tem, é um tipo de espírito que vai agir. São os chamados espíritos territoriais. Muita gente gosta de falar assim, é porque o diabo que está obrigando a pessoa a fazer aquilo. Pelo contrário, Paulo, nas suas cartas, vai dizer, o homem ele é engodado, ou seja, enganado por sua própria concupiscência. O que é? O ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Aquela vontade dele que ele alimentar mais é que vai prevalecer. Se ele alimentar o mal, ele vai querer mais estar agindo daquela forma. Todo mundo sabe o que está fazendo. Ninguém é inocente, a não ser a pessoa que tem algum tipo de problema mental. Se a pessoa age para o mal, ela vai agir sabendo muito bem o que ela está fazendo. Aí já é o desvio de personalidade. Quando a pessoa tem um problema mental, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Mas se a pessoa é um psicopata, um sociopata, um mau caráter, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele escolhe agir daquela forma. E aí o que acontece? Geralmente essas pessoas que agem sempre querendo o mal do outro, só fazendo as coisas em benefício próprio, com egoísmo, com avareza, ali ela está entrando em sintonia com esses tipos de espíritos territoriais. Na verdade, ela está alimentando aqueles espíritos que também têm aquela tendência, Aquilo pode trazer doenças. Muita gente tem doença, vai no médico, o médico não descobre, toma remédio, muito remédio, não sara dor, não sara tristeza. Por quê? Porque por trás daquilo tem uma falha de caráter, tem um desvio de personalidade. Mas aí o que acontece? A pessoa ela tem que ter a consciência e falar, não, eu quero mudar.
eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, mas tem gente que não pensa assim. Ela só pensa no bem dela e ela fala, não, eu vou agir assim e continua doente, vai até morrer daquele jeito. E aí vai em médico, às vezes a pessoa é avarenta, não ajuda o próximo, mas aí vai lá por causa daquela atitude dela, gasta muito dinheiro com médico, dinheiro com remédio e não resolve nada. Por quê? Porque aquilo ali por trás daquela situação tem aquela atitude dela, que ela não quer melhorar, né? E o que acontece? Deus, quando Ele trouxe o seu Filho no mundo, né, em carne, Ele nos ensinou, através daquelas libertações que Ele fazia, que Ele libertava, né, Ele dizia, vai e não peques mais. Por quê? Porque através daquele pecado que a pessoa estava fazendo, é que estava trazendo aquela situação para a vida dela. É lógico que nós temos situações de doenças da carne, por isso que Deus deixou os médicos, porque nós somos carne e sangue, nós somos passíveis de doenças terrenas, mas quando a gente não encontra solução, pode investigar que por trás daquilo ali tem um obsessor que a própria pessoa está trazendo para a vida dela, né? Por que fala assim? O espírito sai da casa e fica rondando, aí a pessoa não muda de atitude, fala, e ele volta com outros iguais a ele. Por quê? Fala, ali a gente vai se alimentar, ali tem uma fonte inesgotável do mal, aí vai ficar se alimentando daquilo. Aí o que acontece, né? A pessoa mudando de situação, ela vai mudar também a sua saúde física, a sua saúde mental, né? E o que ocorre? Nós, através do nosso discernimento, né, nós podemos obter essa escolha de vida, né? A própria palavra diz o seguinte, tende diante de vós a bênção e a maldição, né? O que vós escolheis, né, para a sua vida? E muitas vezes, diante das circunstâncias, né, nós tentamos enganar a nós mesmos. A gente começa a justificar, né? Eu estou agindo assim porque eu fui obrigado, porque o fulano fez isso comigo, eu também revidei porque eu não sou obrigado, né? Justificando os fins pelos meios, né? Mas o que Deus nos ensina? Que enquanto nós temos vida, sempre a oportunidade de recomeçar, porque Deus, através da sua imensa misericórdia, por que Ele fala pra gente não pecar? É porque Ele é um tirano? Ele quer que a gente faça só o bem? Não, porque todo ato na nossa vida vai nos trazer consequências. Se não trouxer consequências para a nossa vida material, vai nos trazer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida mental. Geralmente pessoas que fazem muito mal, que roubam, matam, extorquem os outros, elas não têm paz, não dormem direito, vivem com a cabeça perturbada, ouve vozes, vê vultos, a pessoa não tem paz. Ela pode viver num mundo cheio de bens materiais. Muitos demonstram uma falsa alegria, vive na droga, vive na bebida, viciado. É uma alegria falsa, a pessoa não é feliz de verdade. Muitos dizem, só eu sei como eu estou por dentro. Riem para os outros, mas por dentro está destruído. Por isso que Deus nos ensina a gente ter paz diante das nossas atitudes. O que Ele fala? Que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Quando a gente distorce aquela imagem e aquela semelhança, a gente traz sofrimento para a nossa própria vida. Não necessariamente a gente pode pensar que está prejudicando o outro, mas estamos prejudicando a nós mesmos. Então, vamos refletir sobre o que nós temos feito, o que nós temos vivido, o que nós almejamos, porque a nossa vida aqui é breve. Quando nós piscamos, parece que foi ontem, tivemos 15, 18 anos, piscamos os olhos, já fizemos 50, 60, e quando a gente pensa, a gente já está partindo.
E o que a gente vai levar para Deus? O que a gente vai apresentar quando a gente chegar diante dele, né?